e a sociedade. Ele tem uma associação dos LGBTQIA+, não é isso aí? Isso mesmo, doutor. E o objetivo dele, nessa associação, é preservar as pessoas, principalmente os LGBT. Agripino, conta para eles de todos os processos que tem ajudado. Eu já fiz diversos júris, a gente já processou muita gente que fala mal dos gays, aquelas coisas todas. Conta o teu trabalho nesse. Eu conheço você há uns 8 anos. Conta para ele. Doutor? Então conta. Primeiro eu quero agradecer ao doutor Ângelo Carboni pelo convite de estar aqui participando do programa dele. É um programa educativo que alcança milhares, centenas de pessoas. Doutor, primeiro agradecer sempre você que está como nosso advogado, como nosso representante. E não é só aqui, é no Brasil inteiro e tem no mundo inteiro. Isso mesmo. Então a gente tá firme aqui, tá buscando os direitos dos demais. Mas conta 1 ou 2 casos. Eu fiquei preocupado com aquele menino que tomou um tiro no rosto. O doutor Ângelo Carboni é uma pessoa que está sempre, é um dos principais advogados que está sempre na luta dos nossos direitos, da população LGBTQIA+, das mulheres, dos negros e das crianças. Dr. Ângelo Carboni, recentemente, vai fazer uns 4 anos, que o Plínio, no final de ano, o Plínio Henrique estava vindo do Ibirapuera, que tinha ido ver as luzes de Natal, e ele foi brutalmente esfaqueado subindo a Brigadeiro, a Brigadeiro Luiz Antônio, e foi assassinado brutalmente a canivete. E o doutor Ângelo Carboni, como sempre, nos abraçando, acolheu a família, entrou com vários pedidos para colocar o indivíduo, juntamente com outro comparsa, na cadeia, colocou o indivíduo, veio a júri e um dos indivíduos continua preso, mas o outro continua solto. E a nossa associação, doutor, ela não só defende os direitos da população LGBTQIAPN+, ela defende os direitos da população como um todo. É uma associação... Mas, Agripino, tem um. Aquele caso lá do menino que foi conhecer um outro com ele... Você tem o nome dele? Eu queria até contar para o pai dele. Ninguém achou ainda os assassinos. A polícia está na cola. Eu consegui passar agora para o DHPP para ver se eles conseguem localizar. Conta para eles esse fato. Foi terrível. E para que os meninos tomem cuidado. Você conhece alguém pela internet, você pensa que você vai arrumar lá um namorado e, na verdade, os caras vão te matar, como fez... o caso do Léo Nunes. Que foi... Armaram uma emboscada para ele entrou no aplicativo de namoro LGBT, namoros aqui em São Paulo, de pegação, chama Grindr, né? Acho que é isso, Grindr, né? Um aplicativo. E assassinaram ele brutalmente. Era filho único, era filha da senhora Adriana, que mora no estado de Minas Gerais. Ajuda a família inteira. Ajuda a família inteira. É um cara maravilhoso. Infelizmente, doutor, os assassinos dele, que matou ele a sangue frio, sabe por conta de quê? Uma emboscada por conta de um celular. Mas por trás disso também tem por conta também o crime de LGBTfobia, doutor. Por quê? Porque os indivíduos sabiam que ele era um homem gay. Mas tenta entender, Agripino, o problema da gente é ser esperto. Se você combina um encontro lá, você não vai ser tonto de pegar, que nem ele lá, e ir num lugar ermo. Isso. Combina um lugar, vai num clube, shopping. Vai no shopping, você não vai chegar lá e enfiar uma praça pública que tem bastante pessoas. E eu queria dizer para o pai dele que a gente continua trabalhando no processo, doutor. O inquérito está lá, só que não acho... Os indivíduos. A gente não sabe se eles já foram presos ou se eles já foram mortos em outras emboscadas, né, doutor? Outra situação, mas, na verdade, o Agripino, ele dedica grande parte da vida dele para ajudar essas pessoas. E tem mais o doutor Ângelo Carboni também, viu, gente? Eu já vi casos que o Agripino vai lá, coitado, ele vai numa festa lá gay lá, leva uma surra e chega lá na delegacia e inverte a situação. A nossa justiça, né, doutor? No sentido de polícia, né? Eu me lembro de uma vez, eu estava fora do Brasil e ele ligou lá para a Sâmia, minha esposa, que faleceu, desesperado, dizendo que ele levou uma surra numa festa gay lá de 3 elementos
E quando chegou na delegacia, eles viraram vítimas. Com certeza. E outra situação parecida que a gente tem é agora da Roma Gaga. Isso. Ela não está aqui. Isso. A Roma Gaga, só para vocês terem uma ideia, ela estava junto, né? Você estava nessa festa? Não estava, Não né? estava. É uma menina fantástica, é uma moça. E ela estava numa festa, você sabe onde que é isso? Aqui na Augusta. É na Augusta, E ela estava cansada, ela estava junto com um outro rapaz, chama Henrique, e mais um terceiro. E esse rapaz, esse Henrique, ele tem problema ele tem tuberculose. Isso. E problema de respiração. E ele sentou no chão do hotel. Na guia do hotel, na isso. Guia do hotel, não lá dentro, na guia lá. Na calçada, né? Ele estava cansado, não estava respirando direito, a gente passou mal lá. Né? E a Roma Gaga estava do lado dele e ela não leva desaforo para casa. E ela disse que ele chegou lá, o dono do hotel, o diretor lá, e falou assim, ó, aqui não quero nem macaco, nem viado. Traveco. Traveco. E a Roma Gaga tomou as dores do rapaz lá. E no final, vocês não acreditam, ela chamou a polícia e, por estranho que pareça, o agressor, aquele que chamou de macaco, aquele que falou que era o responsável pelo hotel, que era o Bambambam. Que chamou ela de Traveco. De Traveco. Ele foi com o carro dele e ela foi presa. E gente, o Henrique não foi preso porque ele saiu correndo. Gente, isso só para contar para vocês, e o único advogado que conseguiu resolver o problema de verdade, de fato, da Roma Gaga foi o Dr. Ângelo Carboni. Outros oportunistas tentaram enganar a população, tentou enganar a Roma Gaga, mas quem de fato resolveu o problema da Roma Gaga foi o Dr. Ângelo Carboni. Tá bom, de menos. Agora vamos lá, Agripino. Está todo mundo falando do problema dos Nardoni. Sim. E todo mundo sabe que foi um crime hediondo. Deixa eu lembrar para vocês, não precisa lembrar, mas era uma menina de 5 anos, acho que ela tinha. Na época ela tinha 4 anos, doutor? 4, 5 anos, era. E essa menina, só para vocês terem uma ideia, ela estava visitando o pai com a madrasta, né? Isso, correto. E aí eles encheram ela de porrada, ela desmaiou. E depois que ela desmaiou, eles acharam que ela tinha morrido. E pelo que a gente sabe, a informação lá, alguém disse para ele jogar a menina pela janela. E ele jogou, só que ela estava viva. Então é um monstro. É um monstro ele, é um monstro a mulher dele. O problema é que esses dois estão na rua. Eles estão em regime aberto, mas eles são um perigo para a sociedade. Com certeza. E eu queria mostrar para vocês. Agripino, conta como é que chegou essa situação para você e como é que você empentou essa ação, porque, na verdade, o Agripino, junto com a Associação dos LGBT, está fazendo o que a polícia não está fazendo, o que o Estado não está fazendo, alertando a população do medo desses dois elementos. Fala para a gente como é que chegou no teu conhecimento e você trouxe para nós. Primeiro, doutor, que vamos dizer que nós moramos na mesma região. A gente mora na região noroeste, né, doutor? E a gente que mora na região noroeste de São Paulo, a gente está sempre na região oeste e norte. A gente é ali colado, né? Primeiro, eu quero agradecer, doutor, você por ser o nosso advogado, representante nosso jurídico, viu, doutor? Esses indivíduos, eles continuam soltos, circulando. Eu recebi várias denúncias, eu por ser uma pessoa pública, recebi várias denúncias de moradores de onde esses indivíduos moram, lá em Santana, de moradores, de pessoas que frequentam vários comércios ali na região de Santana, doutor, principalmente locais de frutas caríssimas, de sacolões, de comércio de frutas caríssimas lá em Santana. Eles bem tranquilos, fazendo compras, tendo um atendimento VIP. Esses indivíduos que circulam na região de Santana livremente, nos postos de combustível, lá tranquilamente, no horário que eles deveriam estar trabalhando para o Ministério Público. Eles estão descumprindo medidas cautelares impostas. Eles circulam nos shoppings da região norte de São Paulo, no horário que dizem que eles deveriam estar trabalhando, mas não estão, viu, doutor? É uma ameaça para nós, para a população LGBTQIA+, não só para a população LGBTQIA+, mas para uma população geral, principalmente para aquelas pessoas que têm crianças, pessoas idosas, porque a gente, doutor, o crime que esses indivíduos cometeram, doutor, ninguém nunca vai esquecer a crueldade que eles fizeram com essa criança. E você
sempre na luta também com a gente, nos representando juridicamente a nossa associação, viu, doutor? Então é assim mais ou menos, né? O caso chegou para mim porque o Agripino teve muita reclamação lá no Isso. bairro. 2.000 assinaturas, doutor? 2.000 pessoas assinaram pedindo para ele voltar para a cadeia. E a associação, ela não ficou quieta, não. Ela foi para cima. Sim. Primeiro, eles fizeram contato com a Vara das Execuções Criminais. A Vara das Execuções Criminais é o local que, depois que a pessoa é condenada com trânsito em julgado, ele começa a cumprir a pena. O início da pena é quando a pessoa vai presa. Mas quando é condenado em definitivo, começa a contar o prazo, justamente aquele prazo que ele cumpriu antes da prisão, mais o outro. É uma espécie, vai ter uma detração de pena. E o cálculo da pena desse elemento aí é 31 anos. Pois é, doutor. É terrível. Mas o pior de tudo é que quando a gente estava estudando o processo, a gente levou a conhecimento do juiz das execuções criminais que o cara estava descumprindo determinadas ordens. Porque assim, quando você está no regime aberto como eles, primeiro eu quero explicar, primeiro o regime fechado, é cana violenta. Você não enxerga nem a luz do dia direito. Você tem lá, acho que 1 hora ou 2 horas de sol e depois fica trancado. Depois tem o semiaberto, que viabiliza a pessoa ir trabalhar e voltar. E depois tem o regime aberto, que é justamente o regime que ele foi deferido. Mas a associação descobriu uma coisa séria. Quando estava tomando conhecimento dos fatos, levou a conhecimento do juiz das execuções criminais que alguma coisa não estava certo. Isso, doutor. E a associação pedia de verdade para eles darem uma olhada no tipo de cumprimento de pena no aberto. Como é que uma pessoa lá que ela tem um horário certo de trabalho, ela tem uma... O horário chega a voltar para casa. Começa a criar problema lá dentro do prédio dela, começa a pôr mais carro do que devia, começa a ficar no posto de gasolina quando devia estar trabalhando. Eles começaram a achar estranho e, além disso, ficar com medo. Porque aqui no Brasil não tem essa informação de onde a pessoa mora, ninguém sabe. Mas ninguém quer um sujeito que matou lá a filha, vai querer lá do lado dele, tem medo disso. Com certeza, doutor. E o que o juiz fez? Ele, em vez de pegar e ouvir a associação, ele pegou simplesmente, trancou o processo, não deixou a associação ter mais conhecimento da execução de pena. Olha, dele. doutor. Aí o que aconteceu? Foi entrado com recursos, né, para abrir essa possibilidade, e o Tribunal de Justiça negou também. Ele acha que está correto o tipo de coisa e não quer investigar o que está acontecendo. Profundamente os erros dos indivíduos. Aí o processo foi para o Superior Tribunal de Justiça e está parado lá. Então o que a associação descobriu? Ela descobriu que no momento que o Nardoni, eu falo do Nardoni, mas é praticamente igual, a mesma situação. Os indivíduos assassinos, né, doutor? E os cúmplices. No momento que ele conseguiu o regime aberto, o promotor de justiça, representando o Estado, o promotor de justiça é aquele que resguarda os direitos da sociedade. Então ele vê, o cara está com 30 anos de cadeia, cumpriu 40% da pena, ele não quer que o cara vá para a rua lá, porque ele sabe que vai aprontar, tá na cara, é tranquilo isso daqui. O promotor, ele entrou com um recurso no Tribunal de Justiça, tentando mudar a decisão do juiz. O juiz deu o semiaberto ao aberto para ele, e o promotor foi para cima dele, e disse que ele não devia, que devia manter ele no regime semiaberto, e demonstrando que ele não tinha as menores condições de mudar de regime. Sim. Mas acontece, vocês não vão acreditar. Foi para o Tribunal de Justiça esse recurso, e normalmente no Tribunal de Justiça são 3 embargadores. Um é o relator, é aquele que toma conhecimento dos fatos, o outro é o revisor e o terceiro o juiz. São 3 embargadores. O desembargador que recebeu o processo... O relator. Ele canetou e não deixou ir para frente o processo. Meu Deus. Então, na verdade, tudo aquilo que o promotor falou que era verdade, ficou lá empanado. E ele não passou para os outros 2, quer dizer, não teve um julgamento, ele indeferiu de plano. E a gente está reclamando, todo mundo reclama, porque, olha, lá no Supremo Tribunal Federal, quando a gente vê lá que um ministro caneta lá sozinho, todo mundo reclama, poxa, devia ter os 3, né? Mas lá não, ele pegou e foi incisivo, ele canetou. Uma decisão única, doutor. Única, sem um pleno. Caberia o Ministério Público
pedir mais esse julgamento, mas eles não fizeram esse agravo. E, na verdade, ele saiu nessa situação. Mas o que a gente percebe de verdade que a associação descobriu? Primeiro que não está certa a mudança de regime. Segundo, o grande problema é assim, olha, quando uma pessoa comete um crime terrível desse, e o próprio promotor fala que ele não demonstra nenhuma sensibilidade com o fato, ele não demonstra arrependimento, ele continua negando os fatos. A associação entendeu que não era normal essa situação. Com certeza, doutor. O que ela foi? Ela diligenciou ontem para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e pediu para que não só o juiz do processo que deferiu, como o Ministério Público fala, indevidamente o benefício para eles, a gente pede também responsabilidade do próprio desembargador, que manteve essa decisão sem permitir que os 3 desembargadores falassem sobre o fato. Pode ser difícil o que eu estou explicando, mas não é... Olha, é assim, ó. Se um juiz decide que um sujeito que está condenado a 31 anos de cadeia, com 40% da pena, ele possa ficar na rua fazendo confusão... E certo? Colocando pânico nas pessoas? E colocando pânico na pessoa... Como é que ele solta o sujeito lá? E o pior de tudo aqui, não tem uma fiscalização que nem nos Estados Unidos. Verdade. O bicho não está com uma tornozeleira eletrônica. E aí, o Agripino foi mais além e trouxe para a gente o contrato social da empresa. O contrato social da empresa é do pai dele. Pois é. E o pai dele, se vocês puxarem na internet lá... tem 3 pessoas que dizem que ele participou de alguma forma desse crime. A própria imprensa divulgou, né, doutor? Então, o estranho é como é que o cara está trabalhando na empresa do pai dele, isso. Ao mesmo tempo ele está em Alphaville, na frutaria, ao mesmo tempo ele está no posto shopping de gasolina fazendo rolo. Como é que fica isso daí? Agora, o problema maior de verdade que a associação está defendendo é o seguinte, ó. Quando se pratica um crime terrível, um crime maluco, um crime doido, vamos imaginar, pegar uma criança e jogar pela janela. Viva. É normal? Viva. É normal. Outra coisa, pela história que a gente vê lá, que a associação trouxe para mim lá, a mulher agrediu a criança, e o pai também, até desmaiar. Foi. E eles acharam que ela tinha morrido. Foi. E aí acharam mais prático jogar ela pela janela e fingir que ela caiu da janela. Só que eles esqueceram de cortar lá, a tela. A tela. Então é o seguinte, a gente vê de verdade que além da morbidez do ato, porque não é só matar uma criança, é a filha do sujeito. Sim. É difícil de acreditar que alguém faz isso. A madrasta, tudo bem, quer se ver livre lá. A gente está vendo, teve um pai lá que matou as crianças lá para não pagar pensão. Então, a gente vê que tem uma... Mas o sujeito, de verdade, jogar uma filha lá de cima é loucura, não tem cabimento, né? Por que ele não passou por um exame psiquiátrico? Pois é. Na verdade... O que o Ministério Público devia exigir, e pode ainda, ele não é caso de prisão, é caso de internação no hospício. E eu acredito que a mesma coisa. Com certeza. Outra preocupação da associação, e que o Agripino trouxe para mim, é o seguinte, se os dois juntos praticaram um crime hediondo tão terrível, mesmo que ele seja um psicopata, ela não sei o que ela é, também 2 criminosos, como é que eles estão juntos? Pois é. Eles vão fazer de novo a mesma coisa? Pois é. Então... Como é que os filhos deles estão vivendo nessa situação, doutora? Dá até medo também. Agora teve lá uma testemunha lá que não quer se identificar, mas eu acredito que se abriu um processo. O sujeito é vizinho, ele falou, tem uma criança aqui. Você imaginou eu chegar em casa lá e minha filha está pela janela? Ou encontrar ele dentro do parquinho, no parque do condomínio. Então, e outra coisa, o psicopata, ele não tem limites do que ele faz, mas a gente não tem. Então, o que acontece? O advogado velho, que nem eu aqui, e o Agripino, sabe? Com certeza. Ele sabe muito bem que, quando se faz o exame criminológico,
tem 1 milhão de processos para fazer. Isso. Na verdade, os peritos, eles trabalham com eficiência, mas eles não conhecem a vida do cara. Ele olha lá no livro lá, não, o Nardoni está cumprindo pena, ele faz o cálculo, aí conversa com o sujeito lá, vamos passar ele. Mas não tem um exame psiquiátrico profundo. Isso é o verdade. caso dele é retorno. Não é caso de cadeia, é caso de internação no hospício. É e ele só devia sair de lá quando três médicos Peritos. especialistas declarar que ele não tem mais problema para a sociedade. Normalmente... Igual o Champinha. O Champinha está preso até hoje, mas o problema do Champinha é político lá. Tem um parente lá da menina que morreu lá, que acho que é deputado, sei lá. É promotor de justiça. É promotor. Então tem um monte de estranho. Mas é o seguinte, se o Champinha está preso e ele era menor de idade, até hoje, como é que esse sujeito está lá? Na verdade, o correto seria, pelo que a associação fala, ele devia cumprir os 30 anos. Com certeza. E terminando os 30 anos, ele ia para o hospício. É medida de segurança. Como é que eu vou soltar um cara que pode matar outra pessoa? Não é normal. Com certeza. Agora, vocês imaginam, o Agripino, ele contou para mim que ele foi chamado lá em Alphaville, né? Isso. Para que o sujeito estava fazendo ponto lá num lugar. É estranho isso daí. Tentando enganar o endereço, tentando enganar o endereço, né, doutor? Ou seja, 2 endereços. O Agripino fala que ele está em 2 lugares, né? Então, como é que ele faz? Ele declara essas informações. Por que o povo não tem direito de saber? O cara é um assassino. O cara matou uma filha, não é normal isso tudo. Uma criança, né, doutor? Só porque ele tem grandes advogados que indiretamente brincam com o sistema judiciário, porque não merece. Olha, por que não escutaram o promotor de justiça que trabalhou? Ele fez, acho que 12 laudos. Ele mostrou que o cara não tinha as mínimas condições para isso. Como é que dão essa liberdade para ele? E a mulher saiu um ano antes. Um ano antes. E os dois estão criando um problema. Doutor. Agora eu pergunto para vocês. O cara matou a filha de 5 anos e jogou pela janela, tá certo? Depois conta uma história macabra do cemitério, eu nem quero falar. Eu acho que foi visitar a menina. Visitar o quê? Fala pra mim, né? Depois de morta, por que não tomou conta? E toda essa situação que eles fizeram, e eles estão na sociedade. E a sociedade é obrigada a ter eles lá... A conviver com com esses elementos. Como é que pode? Fala pra mim. Então, de verdade, eu como advogado da associação... Eu tenho o dever Com certeza, de doutor. buscar tudo. Então, vamos lá. O juiz das execuções criminais, aquele que avalia, não mandou avaliar de novo. Não mandou ver se ele está trabalhando de novo. Não mandou ver onde que ele está trabalhando. Não mandou ver os motivos pelos quais. É evidente que o Agripino não vai trazer testemunha lá, porque tem medo. Os caras têm medo de morrer. Os caras são poderosos, são ricos. Eles andam de carro blindado. Enquanto a associação passa fome. Aliás, a associação não, o povo. E fica com medo deles. Então, como é que a gente fica? Agripino, conta para nós a situação que vocês têm. Uma situação terrível que a gente recebe todos os dias, doutor. Pessoas falam assim, eu tô com muito medo, eles moram aqui do meu lado, eu encontro eles no elevador, eu encontro eles... Agripino, fala pra mim, já te ameaçaram de morte? Com certeza. Então fala pra mim. Na segunda parte do programa, vocês vão ler, os caras estão ameaçando ele que vão matar ele. E escreve. É evidente que os cabeças não vão aparecer, nem os advogadinhos deles. Mas estão ameaçando o Agripino de morte e a gente vai abrir um processo crime. Eu, de verdade, já estou velho, eu não estou nem aí, sabe? Se me apagarem aqui, vocês já sabem o que é. Doutor. Mas o correto do Agripino aqui, ele está sendo ameaçado por escrito. Para fazer com que ele se cale. E a sociedade não vai aceitar isso daqui. E a gente vai exigir que tanto o juiz que deu a liberdade para ele, praticamente tem uma condicional, está liberando o sujeito para ele acabar com todo mundo aqui fora, e o desembargador que canetou sozinho, todo mundo reclama, lá porque o Supremo Tribunal Federal dá uma canetada sozinho. Só que os caras têm um gabarito que não tem tamanho. Agora vem um desembargador e impede que o promotor faça pelo menos um processo administrativo e negue o direito do elemento. Não tem cabimento. E a promotoria em cima, né, doutor? Fala assim, olha aqui as provas. Agora, na segunda parte do programa, a gente vai falar sobre o caso. Maravilha. Um abração. Pela Vibe Mundial, programa Pergunte ao Dr. Carboni, com o advogado Dr. Ângelo Carboni. Gente, agora o Agripino vai mostrar para vocês
uma fala de um bandido aqui, Verdade, está ameaçando ele de morte. Lê para a gente. Recentemente, Pode falar o nome ontem, o indivíduo, ele criou um perfil fake, não sei, a gente não sabe se é fake, né, doutor? Sim. Mas deve ser um perfil fake, né? Ele disse, nossa, eu vou te enfrentar frente a frente ainda. Por quê? Porque eu falei para ele que iria fazer uma denúncia, ia denunciá-lo na justiça, para a polícia, e junto ao meu advogado, doutor Eugênio Carbone. E ele escreveu o seguinte, eu vou te quebrar, seu viado, anota aí, leva para o tribunal, seu bosta. Ou seja, um indivíduo mandou uma mensagem. Mas como é que você acha que ele tem relação com esse caso do Nardoni? Porque ele sempre mencionou que seria, porque que eu estava denunciando. Porque... então do caso. Sim. Então, gente, é o seguinte, o Agrippino não tem medo, também não tenho não, tá? Na verdade, ele defende uma associação que já começa frita. Sabe por quê? Verdade, porque, doutor. Olha, preto, gay, os caras fritam mesmo. Parece um horror. As mulheres. As mulheres. Então, é triste. Mesmo que tenha lei, mesmo que tenha tudo, é terrível. Um dia desse eu estava indo jantar e tinha um rapaz bem apessoado, de cor, tudo. Aí entramos todo mundo e olharam para ele e falaram assim, só entra sócio. Pois é. Então, quer dizer, mas o cara perde a vontade de comer lá e a gente também não quer entrar mais, entendeu? Mas, na verdade, se você for fazer confusão, o temor da gente é se virar a situação. É o caso que a gente viu da Roma Gaga. Que a menina pegou lá, o rapaz estava sentado na frente do hotel na lá. Calçada, né, doutor? Passando mal. Aí ela tomou as dores dele, porque os caras falaram que não queria nem viado, nem macaco. Nem macaco. Agora, vocês não sabem, a testemunha, que é o Henrique, está sendo chamada na delegacia e ela está morrendo de medo. Porque provavelmente eles vão arrumar uma para ela também. Com então, certeza. Será que é normal isso daqui? Será que os negros não têm direito? Os LGBTs, os LGBT, as mulheres. Será que elas não têm? Vem cá, elas pagam imposto. Elas não criam problema. Elas têm a vida delas. Será que não dá para respeitar a lei? E por que quando chega normalmente nessas delegacias inverte a situação? Pois é. O Agrippino, na época que a Sâmia foi soltar ele lá, ela tomou um cacete lá que não tinha tamanho e chega lá dentro e inverteu a situação, que ele teria batido em 3 trogloditas. Pois é. Então o sujeito vai lá no lugar dos gays, que é a festa deles, que eles não chama ninguém, bate neles e inverte a situação. Pois é, meu doutor. Então o que a gente está cansado de ver é absurdo. Agora, essa menina, Isabela Nardoni, 5 aninhos. Hoje ela teria, acho que, mais de 18. Ela fez 18 anos agora, dia 29 de março. Então, vem cá. De verdade... Uma vida interrompida, né, doutor? A mãe dela não devia nem ter deixado esse elemento ser retirado. Mas a justiça é terrível. O pai quer, então eles obrigam. A menina não quer ir. Tá na cara que ela não queria. Você acha que ela queria ir lá para apanhar? Pois é. Porque você acha que ele não deve ter dado outro cacete nela antes? Será que ele tratava ela bem? Se tratasse ela bem, ele não ia matar. Do mesmo jeito mas acontece que se a mãe dela não entregasse a criança, eles iam meter uma busca e apreensão nela, ia dar problema e ainda até responsabilidade penal. Então a mãe é obrigada a entregar a filha para ser morta. Pois é. Agora vem cá, essa menina tinha tudo na vida para ser brilhante, para ser inteligente. A mãe dela é inteligentíssima, ela também. Agora, vem um assassino, um marginal, um criminoso, só porque ele tem grandes advogados, não sei se é grandes advogados. Inclusive tem uns que estavam ligados até no caso do Banco Master aqui. Isso mesmo. Então, e eles podem tudo, aí eles fazem o pedido, não, porque ele pegou 31 anos de cadeia, cumpriu 40%, tem direito a aberto. Aí o juiz já dá direto, ele consegue lá os laudos dos peritos que eles é um pagam. Não, você não paga, não, é do Estado, sabe? Tá. Mas o problema de tudo é que eles têm 1 milhão para fazer, não é especial. Se eu fosse o juiz, eu catava esse sujeito aí e mandava ele para o hospício fazer uma avaliação. Os dois. Ele nem voltava depois, ia ficar mesmo, lá, estou falando sério. Mas não fizeram isso daqui. Agora o promotor, que defende a lei, que defende a sociedade, não. O promotor foi lá e ele não merece. Isso mesmo. E como é que fica isso daí, gente? A gente está preocupado
Não é só com o caso dele, não. Tem 1 milhão de casos igual que está acontecendo por aí. O Jairinho que matou aquele menino lindo. Assassino sem vergonha, exatamente. E a mãe dele conivente. Então deixou o cara matar. Sabe o que acontece? Sabe o que parece aqui? Vou contar para você. Antigamente, você vai na África, lá tem os leões. Quando o leão pega lá e o chefão da tribo, ou vem um outro leão mais novo, mata ele mata todos os filhos do leão e engravida as fêmeas. Parece igual, é um bicho, aqui parece bicho. Sim. Aqui no Brasil é assim, ó, não quero pagar mais pensão alimentícia, ele vai lá e mata os filhos. O cara é normal? Não é. Só que ele é pobre, ele vai ficar a vida inteira na cadeia, não vai sair nunca mais. Isso se não matar ele lá dentro. Com certeza. Tá certo? Esse elemento aqui, ele está na rua pelo poder econômico do pai dele. Com certeza. E não é normal isso daqui, não é normal. Então ele pode fazer o que ele quiser. A lei é para todas, né, doutor? Agora, o que eles querem? Eles querem que pegue a testemunha, vai com a Agripino lá na delegacia, numa delegacia do bairro dele, e vai fazer a queixa? Será que ele não vai ficar preso? Aí eu volto no caso da Romagaga. A Romagaga, ela foi presa por defender os direitos de um negro que estava com tuberculose sentado no chão. Isso mesmo. O negro não foi preso porque ele saiu fora. Se ele ficasse lá, ele ia também. Com certeza. Então, Gonçalo, como é que é a lei e da ela gente fez aqui? ela sofreu todo esse preconceito, essa violência, isso. e chegou na delegacia, doutora, ela foi presa. Ela que chamou a polícia, ela mesma então, foi presa. Como é que pode? E o pior de tudo é que ela foi no carro da polícia. Isso. E ele, o agressor, aquele que chamou de viado, aquele que chamou de o dono macaco, do restaurante, um gerente. Não, ele foi de carro, do carro dele. E ele, de verdade, seria... Então, a inversão de valores aqui no país é muito grande. Mas o problema que a associação entende é o seguinte, ó, não está se discutindo a pena. Não. Nós achamos até pouco, 31 anos. Com certeza. Mas tudo bem, é a pena. Mas... ele tem de cumprir a pena. Com certeza. E ele não tem condições de ficar na sociedade. O Bruno. Agora eu pergunto para o juiz que liberou ele. Você gostaria de ter teu vizinho? Não. Vamos imaginar, o senhor mora lá, você deve morar num palacete, né? Deve ganhar bem. Como é que... E o desembargador que liberou ele sozinho, sem os outros? Manteve lá a decisão do juiz. Você queria ter teus netos lá do lado dele? Fala para mim. Agora, como é que fica a sociedade? Só porque é um bairro simples, Santana é um bairro assim, é uma classe média baixa. Então tem o dono de Santana, que é o pai do rapaz, e que tem uma empresa e diz que o filho trabalha lá. Será que Sendo que por o filho aí? nunca foi lá. Então eu pergunto para vocês o seguinte, será que está certo daqui? Então, o que a gente acha de verdade, senhores, é que alguma coisa está de errado em tudo isso. Com certeza, doutor. E a associação espera, ela vai lutar em tudo que é lado. E todos os processos que a associação está passando para mim, a gente está traduzindo para mandar para a França nos direitos humanos. Porque, na verdade, é para a sociedade. A gente não quer do lado da gente, vizinho da gente, um assassino, psicopata. Ele não está rotulado de psicopata, mas vamos lá. Um sujeito que pega a filha, enche de porrada junto com a madrasta. A madrasta já tem nome ruim, né? A mulher é ruim de cara, né? E aí depois pega e joga ela pela janela viva. Você acha que é normal isso daqui? Fala pra mim. Qualquer país do mundo, esses dois já estavam fritos na cadeira elétrica. Sério, né, doutor? Sério. Não, num país... olha, eu vou dizer para vocês, não precisa ser muito, não. Tem países assim, o Zaguaquistão, os turcos, eles já matam logo, enforcam isso daqui, não é normal. Agora, esses dois criminosos, eles estão dando risada na cara da gente. Com certeza. E o pior de tudo é que vocês não vão acreditar. Até o advogado entra no caso. Quando eu entrei com um processo no Ministério Público pedindo apuração, na delegacia o escrevente começou a mandar recado dizendo que era eu que estava propiciando o fato, que era eu que tinha interesse aqui. Eu só sou advogado. Com certeza. Mas ele queria inverter a situação e eu tive de levar o caso para a corregedoria. Então é assim, ó, o sujeito mata a filha, 5 anos, a menina é indefesa, ela não tem condição de nada. Aí vem lá o papai dele, tá certo, né? E pela história lá que eu li, eu fiquei impressionado. Sim. Conta que
Foi ele que orientou ele. Provavelmente ele não participou do crime, mas de verdade deu dica lá, né? Com certeza. Agora, se o rapaz escutou o pai dele falar e fez o que ele fez, ou alguém, pô, de verdade o cara tem problema psicológico. Com certeza. O cara não é normal. Então o caso dele, gente, é o seguinte, ele devia cumprir os 31 anos de cadeia e depois ir para o hospício. Com certeza. E, na verdade, ele está criando problema. E não adianta ameaçar o Agripino que vai matar ou mandar alguém fazer. E nós vamos abrir esse inquérito já para apurar, vamos pegar esse sujeito. Mas o que precisava de verdade é que as leis, elas existem e elas devem ser cumpridas. Sim. O certo de verdade era verificar o que esse cara está fazendo. Era ver aonde que ele está. Monitorar. Exatamente. Uma tornozeleira eletrônica na perna de cada um seria ideal. A gente não sabe o que eles estão. Outra coisa, o preso, porque ele é preso, ele é condenado, ele está no regime, mas ele tem que se recolher de noite em casa. Sim. Então como é que ele está lá no posto de gasolina? Pois é. Ele tem de trabalhar. Como é que ele está lá em Alphaville lá? Então a gente começa a se perguntar, poxa, mas e a sociedade? Quem é que vai levar a conhecimento do judiciário? Vai na delegacia? Isso. Aquela delegacia que o Carbone entrou lá com o pedido, eles querem inverter a situação também. Então, vai para onde? Ele vai para o inferno. Então, será que a sociedade não tem direito de saber? Nos Estados Unidos, um traficante, um vagabundo, um criminoso, um pedófilo, um estuprador, se ele sair da cadeia, que é difícil, ele sai e ele fica monitorado e a sociedade local tem o direito de saber. Aqui no Brasil, você reclama para o juiz da execução penal que está verificando o processo dele. Olha, excelência, a associação está achando que ele fez isso. Está cumprindo. Ele vai lá e trava o processo para não ter conhecimento e te chuta. Põe para fora, não deixa você fazer nada. Aí você vai para o Tribunal de Justiça reclamar, eles não te dão ouvido. Você vai para o Ministério Público, o Ministério Público é rápido, manda para o inquérito, para apuração lá na delegacia, a delegacia começa a inverter a situação contra o advogado e você tem que ir na corregedoria para parar com isso daqui. E imagina uma pessoa normal. Pois é, doutor. Vamos imaginar que o desembargador que soltou esse elemento aí, se eu contasse assim, vô, tem um sujeito lá no prédio que matou a filha dele com 5 anos. Você acha que ele ia deixar o neto lá? Imagina. E outra coisa, o homem está aqui no posto de gasolina contando papo, a gente está com medo. Vô, aquele cara que jogou a menina, está aqui no parquinho lá, olhando para a gente com umas caras fixas. O que eu faço? Hein? E até no cemitério, imagina o cara joga a criança pela janela, depois ele vai visitar junto com a amante lá. Pelo amor de Deus. Você acha que é normal isso daqui? Eu não acho. Então, de verdade, eu tenho bastante tempo de janela, eu fui contratado para fazer, eu tenho um escritório grande, tenho mais de 50 anos de trabalho. Com certeza. E eu acho o seguinte, lugar desses elementos é na cadeia. E que o Agripino tem razão? Tem. E a gente não tem medo de morrer, não. Com Mas, certeza. na verdade, o que a gente quer é fazer justiça. E elemento como esse outro vagabundo lá, como é que é o nome? O Jairinho. Pô, tem um cara de pau. E outra coisa que vocês devem notar. Em todo o procedimento criminal que a mulher está envolvida, na verdade o promotor tem razão, tem de condenar os dois. Por quê? Com Porque certeza. quem matou foi o Jairinho, mas a vagabunda, a criminosa, deixou. A cúmplice. É a cúmplice. Então vamos lá, é a mesma coisa lá do Nardoni. A mulher aprontou, lá, arrebentou a menina e o rapaz lá pegou e jogou pela janela, ou alguém mandou ele jogar. Do mesmo jeito que você mandou para a cadeia, o indivíduo que era cúmplice, que matou o Plínio, junto mas com o Plínio. Mas vocês não sabem da história do Plínio, foi terrível. Essa do Plínio foi terrível. O Plínio, quando mataram esse menino, ele tava. O grande problema dos LGBT, uma grande parte deles, é que eles ficam se beijando na rua. Tô falando sério. Vai andar de mão dada, se beijando. Mas se beijando, a impressão que dá que a pessoa olha assim. Já tem um preconceito ali. Preconceito, mas é assim, eu tenho certeza. A turma sai para matar viado.
Eu tô falando sério, não tô brincando. Então, verdade. às vezes o coitado sai de um bar lá, toma uma facada. E vocês têm que tomar cuidado também, tô falando todo mundo, porque às vezes você tá com sede, passa lá na Augusta, lá num bairro daquele, quando você sai de lá, os caras te matam, você nem sabe que morreu. Porque o cara sai, ó, é como se fosse uma maravilha o negócio. Poxa, gente, o cara paga imposto, o cara trabalha, o cara ajuda a família, é um cara de bem, ele simplesmente tem uma opção que ninguém tem nada com isso. A Lorena que jogou o indivíduo, matou, né, doutor? Que você cuidou do caso então, dela. Vocês não sabem, teve um caso aqui que eu fiquei impressionado, o Agripino que trouxe para mim. O sujeito pegou e saiu com uma menina. Mulher a menina trans. era lindíssima, era a linda, um Lorena. avião. Era. Quando ele chegou lá no quarto, lá, ele viu que a Lorena era homem. Tinha um órgão genital. Não, e a impressão que dá, pelo que ele falou no júri, é que a Lorena traçou ele. Ele estava drogado, ele traçou ele. O que ele fez? Encheu ela de facada. Foi. Aí eu fiz uma pergunta para ele lá, porque eu era da acusação. Eu falei, vem cá, ô companheiro, você quando você jogou ela pela janela, ela já tinha morrido? Ele falou, deu uma risada e falou assim, se ela não tinha morrido, ela morreu na queda. Então esse vagabundo, né? Então o que acontece? Eu condenei ele e se ferrou. E esse caso do menino da Paulista, do Plínio, eu empeitei. Foi assim, o rapaz lá, o que deu a canivetada, não é canivetada comum, não. É um canivete desse tamanho, e se aperta ele vira uma espada. Isso. Então é o seguinte, ele começou a infernizar o casal que estava se beijando. E o casal estava com mais duas pessoas, mais dois outros companheiros. Dois amigos. Eles foram ver a árvore de Natal as coisas bonitas de Ibirapuera, as coisas lindas lá. E eles estavam vindo da Paulista e eles entraram na Frei Caneca, que é a rua deles, né? Isso mesmo. Então, e o cara veio atrás infernizando ele. Quando chegou em determinado momento, o rapaz ficou com o saco cheio, vamos ser franco, e peitou o cara, falou que por que você está falando isso de mim? O que você tem com isso? Isso mesmo. O cara chegou lá e deu uma facada no peito dele. E fugiu, achou que não ia dar nada. Só que uma mulher viu e foi atrás dele e começou a gritar lá no metrô e prenderam ele. Mas ele não estava sozinho, ele estava com outro vagabundo sem vergonha. Cúmplice, né, doutor? Então, a impressão que dá é que ele foi peitar o sujeito e é evidente que o menino, o Plínio, ele viu que o cara não estava armado. Então ele ia dar umas porradas no cara, vamos ser franco, por que não? Mas não. O outro passou a arma para ele e ele esfaqueou, entendeu? Porque você não vai de peito aberto lá. Verdade, então, esse Plínio era ferrado, ele peitava mesmo. Ele podia ser gay, mas era macho. Então, e o cara matou ele. Então, eu consegui... No dia Você prendeu os dois? No dia da audiência lá no fórum do júri, o sujeito estava lá aprontando e o Agripino falou para mim, ele está lá embaixo, ó. E quando eu vi o sujeito, ele estava ameaçando as testemunhas. O segundo... Não ele, o outro, porque ele estava preso. Eu cheguei para o juiz e falei assim, excelência, o outro que estava junto lá, está lá embaixo. E vão pegar ele. E o juiz foi legal e mandou a polícia junto comigo para pegar o sujeito. Ele trocou de camisa e saiu correndo. Mas eu consegui a prisão preventiva dele. Agora vocês não vão acreditar. Chegou no dia da audiência, veio os dois presos, né? Quem eram as testemunhas que viram o fato? Os outros dois gays. Isso. Aí o juiz perguntou para mim, e fala, esse daqui fez isso, esse daqui pegou, deu as facadas. E esse outro? Ele não fez nada. Como não fez nada? Não, ele não fez nada. Eu fiquei impressionado, porque era o marido do cara que morreu. Era o marido do Plínio. Aí, de repente, eu vejo o Agripino na rua perguntando, por que você fez isso? Ele era tão lindo. Vocês acreditam? Aliviou, como a gente diz. Aliviou. Então, esse vagabundo, esse segundo, tá na cara que ele foi lá, cantou os outros dois para liberar ele. Então, todo o trabalho que a gente fez, a cadeia que a gente ia propiciar para ele, que já está cumprindo pena até hoje, porque o outro está, e não aconteceu. Então, de verdade, a associação dos LGBT, elas não só protegem ele, não, protege os negros. Nós temos o Henrique, que o coitado que sentou no chão lá, e que porque estava doente, e quase que ele foi preso. E a Roma Gaga foi lá, foi buscar os direitos dele e foi para a cadeia. Diz a Roma Gaga que ela não foi presa. Ela foi numa boa lá, embora ela foi no carro da polícia. Mas quando ela chegou lá... Inverteram a situação e exigiram que ela tirasse a calcinha. Evidentemente, ela... Então, vocês entendem o consternamento todo? E a gente pretende levar isso a conhecimento do Estado e responsabilizar a todos.
E o que está acontecendo? Estão chamando de testemunha justamente o Henrique, que está com medo. Porque, de verdade, ele foi o pivô de tudo. Com ele estava certeza. doente. E ele só não ficou lá, porque se ele ficasse, ele ia preso também. Com certeza. Por ser negro, morar na periferia. E ele está com medo, né, doutor? Agora, mesmo você advogando para eles. Essa turma trabalha que nem uns doidos. Dá um duro, paga imposto direto e indireto. Será que eles não têm direito a ser felizes? Pois é, doutor. Será que ele não pode sentar no chão, na guia de uma calçada de um hotel porque ele é negro? Porque é gay. E a gay lá, a menina lá, porque ele travesti, a mulher uma trans. Me explica para mim. Pô, então por que esse hotel tão fabuloso não vai para outro lugar? Pois é. Por que ele fica do lado de uma festa gay? Então, e tudo isso a gente mostra. E para que pegaram essa moça, tadinha, essa Roma Gaga, e com esse processo criminal, ela tinha muita coisa na internet. Tinha. Então, bloquearam ela em tudo. Eu entrei com uma ação pedindo desbloqueio. Dos Instagram até agora dela, eu não consegui eliminar. Parece, gente, que quando é com preto, quando é com pobre, quando é com gay, quando como é que é o nome que a gente pode chamar? Mulheres trans. Mulheres trans. É diferente. Travesti. A lei é diferente. E não é, não. E com as mulheres, doutor, o feminicídio. E vou contar uma coisa para vocês. Será que na família de vocês não tem ninguém pois que é gay? Será que não tem lá uma menina que gosta? E o que a gente tem com isso? Eles pagam imposto, eles vivem, eles não jogam as crianças pela janela, eles não matam ninguém. A gente adota, né, doutor? Exatamente. Então, de verdade, teriam que mudar isso aqui. O Agripino está para isso. Ele, pelos 8 anos, ele falou que é mais. Ele vê a gente lutando pelo direito deles. Doutor. Mas eu não luto só pelo direito deles, não. A gente se conhece uns 15 eu anos. luto pelos direitos das mulheres, isso, sabe? Dos idosos. Olha, só para vocês terem uma ideia, o que eu vejo lá no escritório, os maridos, de verdade, se eles não matam a facada, eles matam de outro jeito. O que eles fazem? Eles começam a preparar um esquema de separação 2 anos antes. E vão aprontando. E a moça, puxa, ela dedicou a vida inteira dela, ela estudou e não pôde trabalhar. Depende do vagabundo sem vergonha. Mesmo, doutor. E chega na hora que elas começam com 50, 55, 60 anos, eles descartam ela. E tem umas que passam fome. Isso é verdade. Você sabe que às vezes eu olho nos olhos das minhas clientes, parece que não brilha mais, parece que elas perderam a vontade de viver. E quando eu vou nessas casas de repouso, de repente eu chego lá, começo a conversar. Um dia desse eu conversei com uma senhora, ela era espanhola. Doutor, me ajuda, doutor. Eu tenho 40 casas. Meus filhos pegaram, estão recebendo os aluguéis, me puseram aqui nessa desgraça. É assim mesmo. Aí você olha no lugar e você vê lá na casa de repouso, eles catam ela, já dão um remédio nela, e ou se não dá uma injeção e acabou, né? Por que a polícia não verifica? Não faz uma investigação. Por que a delegacia do idoso não conversa com um por um? É evidente que se a pessoa tem condição econômica, ele não tem que estar num asilo horroroso, nojento, sabe? Porque eu acho que qualquer um é ruim. Qualquer um. Sabe o que é? Imagina você trabalhar uma vida inteira, você se dedicar para os teus filhos, formar os teus filhos, e pega toda a tua fortuna, deixa para eles, porque vou fazer uma doação com usufruto. Eles arrumam um atestado dizendo que você é doido. Isso. Se põe lá no hospício, joga lá para dentro daquilo lá. E você vira um lixo. Gente, por mais limpo que seja, a gente cheira urina. Porque eles urinam. Com certeza. A gente cheira merda. Porque eles também defecam. Fica enjaulado, né, doutor? Enjaulado. Você sabe que um dia desse eu vi uma senhora de idade e ela estava no lugar do lixo. Lixo. Eu imagino. Eu falei assim, mas por que vocês deixam lá? Porque ela gosta de ficar lá olhando o lixo. Quem é que gosta de ficar olhando o lixo? Os caras metem lá uma medicação nela e pega um atestado falso aí de qualquer jeito. Vai saber o que faz. Então, o que a gente precisa é defender as pessoas. Isso. Só para você ter uma ideia, eu me lembro de um senhorzinho, o senhor era muito rico. E o filho dele bateu nele. Ele não aceitou e foi morar com a neta. Sim. O que a neta fez? Limpou ele, roubou tudo que tinha. E só deixou uma parte pequena e passou para uma outra mulher, para outra mulher receber a aposentadoria dele, que era boa, e mais um pouco da herança que ele tinha lá. E aí essa outra já entrou com uma ação de interdição para dizer que era louco para ele não poder reclamar da neta. Aí o filho, aquele filho que agrediu o pai, ele foi lá no escritório
E eu fui primeiro resgatar o velho, que Aham. estava na casa. Aham. Você acredita, Agripino, que ele estava trancado num quarto? Eu imagino. E uma lata Eu de sei. lixo segurava a porta. Eu sei. E ele só saía de lá para receber os 5 mil da aposentadoria. Eu acho que você chegou a ver. Já, né? vi. Então vocês não sabem, anulei tudo, peguei tudo de volta. Isso mesmo. Ferrei Isso ele mesmo. e estão respondendo. Aqueles que tiraram tudo dele. Ele se chama revogação de doação pela ingratidão. Mas o problema é o seguinte: quem vai receber é o filho porque ele morreu. Então a gente não pode fazer Pois é. nada. Pois é. Então, olha só. O escritório não defende só mulheres agredidas. Não. Ela defende os direitos da mulher, ela busca a equiparação. Se ela tinha uma vida boa, ele tem que manter. E tem que tomar cuidado, mulheres, porque se o advogado é dele, é ele que paga, normalmente é ele que vai conseguir tudo. Com certeza. E depois tem mais. Se o advogado é o mesmo da mulher e do marido, como é que ele vai pedir a prisão do marido? Pois Não é, vai. pois Então é. E aí, se ele paga, ele faz o que ele quer. Não assina nada. Pois é. Você não tem condição econômica, vai lá na Justiça Gratuita, procura lá. A Defensoria. A Defensoria Pública, É? procura o Agripino lá e vai lá. Procura o doutor Ângelo Carbone, já contrata, que é um dos melhores escritórios de advocacia de São Eu Paulo. estou aqui para ajudar. A mesma coisa você, idoso. Você está escutando eu no rádio? Legal. Você está assistindo no YouTube? Se você está aí trancado e os caras estão dando remédio para você e você está aí indevidamente, Procura o liga para escritório. 190. Vai chegar aí um policial, dois fantásticos, é um casal normalmente. Um agente da Eles vão lá e vão contar o que está acontecendo para o delegado da delegacia de idoso. Isso. Ele vai comparecer aí, você vai contar a tua historinha e vai mudar tudo. Se ele chegar lá no dia, lá no hotel, eles chamam de hotel, que é horroroso, e você tiver meio grogue, o delegado vai esperar você ficar bom. Aham. Aí você vai contar, vai preso o dono dessa arapuca, né? Tá certo? E você vai voltar para casa. Então começa a pensar, gente, porque é o seguinte, olha, o Nardoni, ele está fazendo tudo isso porque ele tem o poder econômico nas mãos. Isso mesmo. Quem dá emprego para ele é o pai dele. Ninguém sabe, porque é uma empresa, tem um nome lá. Mas o Agripino está aqui. A associação me contratou, não sou só eu, tenho uma equipe de advogados. Tem gente reclamando lá de Cuiabá, de Mato Grosso. Ninguém quer esse elemento em lugar nenhum. Não. E nem Pessoas Santana. do Paraná. Exatamente. O que a gente quer é justiça. Fala com a tua turma aí, Agripino, porque a gente vai Doutor, eu queria encerrar. agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui para os seus ouvintes e mais uma vez reafirmar, o doutor Ângelo Carbone é nosso advogado da associação, ele nos representa como nosso advogado. E o escritório do doutor Ângelo Carbone, ele não só defende a população LGBT, ele defende pessoas idosas, pessoas negras, pessoas que têm seus direitos negados. E a nossa associação também, doutor, ela não só defende os direitos da população LGBT. A nossa associação, ela acolhe todas as pessoas, independente de orientação sexual ou identidade de gênero. Ela defende o direito de pessoas. É por isso que nós estamos nessa luta, viu, doutor? Então, e passa um recado para quem sabe de alguma coisa do problema que você disse. E quem vê esses indivíduos por aí, numa boa, em shopping, em comércios da região, fiquei sabendo que eles também estão frequentando o Lago do Aroche, que façam um vídeo e nos envie no nosso Instagram. O meu Instagram é Agripino Magalhães Júnior, o meu Instagram oficial, Agripino Magalhães Júnior. Nos envie no direct, que a gente tem o maior prazer de recolher esses vídeos e mandar para frente para saber onde esses indivíduos estão. E até quarta-feira. Um abração para todos. A irmã Jô vem aí, hein? Até um mais. abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Na Vibe Mundial,